bem-vindos à nossa aula de Geografia. Semana passada começamos a unidade falando sobre as cidades vivas. Falamos sobre as funções das cidades. E hoje nós vamos abrir o nosso livro na página 95 e 96 e vamos aprender um pouquinho mais sobre a hierarquia urbana no Brasil. Isso mesmo, hierarquia. Por quê? Nós vamos descobrir agora em nosso livro. Vocês sabiam que algumas cidades podem ser consideradas mais ou menos importantes que outras? Isso acontece devido à oferta de trabalho, alguns outros fatores também como condições de vida, atividades econômicas desenvolvidas e etc. Geralmente uma cidade grande, ela exerce influência sobre cidades médias ou pequenas. A relação entre as cidades, então, damos o nome de hierarquia urbana. Levando em consideração a hierarquia urbana, nós podemos classificar de algumas formas as cidades. Primeira, metrópole. São consideradas metrópoles as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que concentram atividades, então, econômicas, políticas e sociais. De acordo com a influência que exercem, são classificadas por metrópoles mundiais, nacionais e regionais. Metrópoles mundiais dispõem de uma vasta rede de transportes, comunicação, por causa das suas atividades intelectuais, comerciais e financeiras que desenvolvem, sua influência extrapola as fronteiras nacionais, atraindo pessoas, comércio e serviços de outros lugares do mundo. Aqui no Brasil, consideramos duas cidades como metrópoles, então, mundiais, que são São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópoles nacionais, em geral, não exercem influência comercial e econômica em regiões além do território do país. Alguns exemplos são Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. Metrópoles regionais influenciam cidades próximas ao seu alcance territorial. Alguns exemplos são Manaus, Goiânia e Belém. Capital regional. Nessa classificação estão algumas capitais dos estados e outras cidades que influenciam outras médias e pequenas no próprio estado ou em estado vizinhos. Um exemplo é Palmas, capital do Tocantins, que exerce então influência sobre todo o estado. E Sobral, no Ceará, influencia todo o norte desse estado e parte do Piauí, mesmo não sendo uma capital estadual. Centros subregional. São cidades médias que exercem influência sobre outras menores ao seu redor. Exemplo, Barra dos Garças, em Mato Grosso, Colatina, no Espírito Santo, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Cajazeiras, em Paraíba. Centro de zona. Cidades menos influentes que os centros regionais, mas que ainda assim exercem influência sobre as que se encontram em seu entorno. Exemplo, Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, Porto Nacional, em Tocantins, Três Corações, Minas Gerais, Porto Seguro, na Bahia e Curitibanos, em Santa Catarina, entre muitos outros municípios brasileiros. Centro local. Nessa classificação estão mais de 4.000 cidades brasileiras, consideradas pequenas, isto é, com menos de 10.000 habitantes. Um dos exemplos que a gente tem aqui é a Serra da Saudade, em Minas Gerais. Lá nós temos 786 habitantes. De acordo com as estimativas populacionais feitas em 2018, a maioria das 5.570 cidades brasileiras integra a categoria de pequenas cidades, ou seja, daquelas que sofrem influências das demais.
No sabidinho.com você tem um site que você pode obter então informações complementares a respeito da cidade em que a gente mora. Então você pode pesquisar ali, tem um site para você entrar. Você irá fazer então o exercício 1 e 2 para terminar as atividades de hoje de geografia, que está na página 97. E a gente se encontra na próxima aula. Vamos falar um pouquinho sobre rede urbana. Eu espero por você. Tchau!